Nesse exato momento, o Bolsonaro deve estar dizendo: até tu, Brutus. Será que o Cláudio Castro traiu aí o Bolsonaro, fazendo os elogios aí e afagos ao Lula? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. O Lula esteve lá no Rio de Janeiro com um projeto lá excepcional, tentando mudar, né? Essa que é a verdade, a história do Rio de Janeiro mais uma vez, e já avisou. Diz que vai fazer um dos maiores aí, como é que eu posso mencionar para você? Uma das maiores construções e investimentos lá no Rio, e parece que o Cláudio Castro, né, tá aí, de certo modo, traindo o Bolsonaro, está ao lado do Lula. Eu vou te contar por que de certo modo, o Cláudio Castro tá traindo aí o Bolsonaro e aplaudindo o Lula, e você vai saber de todos esses detalhes, tá? Mas antes disso, deixa eu me apresentar. Eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de justiça e política. É muito bom ter você por aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar para você por que é que, de certo modo, o Cláudio Castro está pulando fora aí do barco do Bolsonaro e deixando ele aí, de certo modo, afundar. Provavelmente o Bolsonaro deve estar falando até tu, Brutus, né? Que é mais ou menos ali uma alusão à história, né? Brutus era, de certo modo, um cara muito amigo de Júlio César lá no Senado. Só pra gente poder falar aqui de uma maneira rápida, era muito amigo lá o Júlio César, né? E aí os caras decidiram e falaram assim: ó, vamos trair literalmente o Júlio César. E chegaram a falar assim, falaram pro Brutus, né? Se você não trair junto com a gente, você vai morrer junto com o Júlio César. E aí o Brutus, não tendo outra opção, acabou traindo, né? Você sabe da história. O Júlio César, ele foi lá, foi de arrasta pra cima, e ele lutou até um determinado momento, quando ele viu o Brutus, que era muito amigo dele, fazendo, né, traindo ele, e aí ele não teve mais jeito. E aí foi essa situação do Cláudio Castro com o Cláudio Castro com o Bolsonaro. Ele literalmente aplaude aí o Lula, e a coisa fica um tanto mais que complicada para o Bolsonaro. O Lula foi lá a um evento lá no Rio de Janeiro, de certo modo, para evento da Minha Casa Minha Vida, muito famoso, né, pelo governo Lula. E o que acontece? O Cláudio Castro simplesmente dá essa declaração. O Cláudio Castro elogia Lula e responde: o papel, né, de fazer a oposição é do Congresso e não meu. Ou seja, né, isso aqui, de certo modo, é muito complicado para o Bolsonaro, que de certo modo é constrangedor, né? E o Cláudio Castro é um cara que foi eleito aí também, de certo modo, na onda bolsonarista, essa que é a verdade, né? O Bolsonaro que ajudou ele a chegar aí, e eu não quero aqui ser desagradável, mas é uma verdade, o Bolsonaro foi muito importante para ele, e agora ele faz gestos aí ao Lula, tá? E é bem complicado. O Lula tava lá em um evento Minha Casa e Minha Vida, lá na Baixada Fluminense, e o Cláudio Castro simplesmente encontrou com o Lula. E faz sentido ele falar em algumas coisas em relação ao Lula? Faz. Só que o Cláudio Castro diz o seguinte, ó: esse papel de oposição não é meu, é do Congresso. O meu papel como gestor é me relacionar com o presidente. Então, ele está dizendo aqui, ó, o meu papel como governador é me relacionar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Mas eu vou dizer para você o porquê que ele também está tão próximo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Aí ele jogou mais outros governadores, o Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado, tá? E ele disse o seguinte, ainda foi mais além ainda, tá? A situação ficou aqui um tanto mais complicada, né? Além dos elogios, ele falou o seguinte: todas as vezes, né, que eu me encontrar aí, ó, sempre que eu me encontrar com o Lula, eu serei cordial, né? Ele já fala assim, ó: Lula, eu tava lá com o Bolsonaro, mas é o seguinte, desde a campanha eu nunca fiz ataque aí ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Aí o Cláudio Castro falando assim, ó: o cara vai fazer o maior investimento da história no Rio de Janeiro e eu não vou aplaudir esse cara, né? Em seu discurso, o Lula afirmou que vai investir mais do que qualquer outro presidente já investiu no Rio de Janeiro. Então, é mais ou menos essa situação aí do Cláudio Castro, né? E que é governador lá do Rio de Janeiro, que tá numa situação um tanto mais complicada. Ele fala que o Bolsonaro nunca se queixou aí dos gestos feitos a Lula. Mas fato é que, de certo modo, assim, como é que eu posso dizer pra você? Sendo bem sincero, para te falar a verdade, eu acredito que o Cláudio Castro sim, tem que, de certo modo, né, enaltecer o Lula, e, né, é importante sim, claro, mas, né, se ele tá lá com aquele outro lá, que é o Bolsonaro, né, não pode esquecer dele, a menos que ele saiba de algo que está para acontecer, né? Mas, voltando aqui, falando sobre a situação do Cláudio Castro, né, lá no Rio de Janeiro, a situação é a seguinte, deixa eu pegar aqui.
O Cláudio Castro, não sei se você sabe, mas ele está com sérios problemas com a Polícia Federal. Parece que de certo modo foram encontradas algumas supostas provas e que de certo modo podem complicar muito a vida dele. Ele tinha até cancelado viagens lá pro final do ano, disse que ia lá para acho que os Estados Unidos e em outros países, mas aí depois que a Polícia Federal bateu a porta da casa dele lá logo e encontrou provas, lista e um monte de coisa lá, e provavelmente favorecimento a familiares dele, vamos colocar aqui, não vou nem tocar muito no assunto, que é um assunto muito mais sensível, a gente não quer aqui de certo modo constranger ninguém, mas a verdade é que o Cláudio Castro está com sérios problemas. Eu espero que ele esteja aproximando do Lula em especial, não por conta disso, né, porque o Lula não tem essa interferência na Polícia Federal, mas por conta do amor ao Rio de Janeiro. Espero que seja isso, espero que ele realmente ame o estado e faça alguma coisa por lá, mas acho bem difícil esses caras amarem assim. O que amam mais amam mais o próprio bolso. É igual o outro de Minas Gerais lá, também o outro presepeiro, os 3 presepeiros que tem lá em Minas Gerais, tá? Zema, Companhia Limitada, Nicolas Ferreira, só os caras realmente não têm nenhum tipo de amor pelo estado, tá? É realmente lamentável. Espero ardentemente que o povo brasileiro consiga ter consciência que muitos desses caras aí só atrapalham e atrasam o desenvolvimento do estado, da cidade, do estado, do país, e que mudem de posição, como lá no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e aqui mesmo no estado de São Paulo. Enfim, é preciso ter um pouco mais de consciência, em especial da consciência do voto. Gente, obrigado pela presença, deixa o like aí, agradeço demais a você. E a gente se fala na próxima oportunidade. Valeu!